Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula de hoje com o tipo de gênero chamado notícia, certo? Para isso, vocês vão conhecer um pouco antes o surgimento do jornal. O interesse humano pela divulgação de acontecimentos sociais não é recente. No Império Romano, já havia uma espécie de boletim que informava a população sobre batalhas, jogos, cerimônias religiosas, entre outros eventos, né? E esse tipo de boletim mural esteve presente em outras civilizações antigas, como no Egito e na Grécia. No entanto, Gutenberg, né, inventor das letras ou símbolos, né, cuja combinação forma as palavras ou outros caracteres de um texto, possibilitou o surgimento dos primeiros jornais impressos. No Brasil, até 1808, e qualquer publicação ou divulgação como livros, jornais, panfletos, entre outros impressos, era proibida, pois a corte portuguesa queria ter controle sobre o que as pessoas pensavam. O primeiro jornal publicado oficialmente foi a Gazeta, do Rio de Janeiro, em 1808, quando D. João VI chegou ao país e criou a imprensa régia. Nos dias de hoje, as notícias e outros gêneros jornalísticos podem ser veiculados em jornais impressos, digitais, né, pela internet, radiofônicos, né, pelos rádios e televisivos, pela televisão. Então, a notícia ela é muito importante de ser dada para as pessoas saberem as coisas que estão acontecendo atualmente, em qualquer tipo de lugar, né? Então, vamos lá à nossa primeira etapa. O que é notícia? Bom, notícia são informações a respeito de acontecimento ou mudança recente, ou seja, notícia é uma novidade, ok? Então, é comum algumas notícias se propagarem e atingirem um número significativo de visualizações na internet. Lógico, a pessoa vê uma notícia no jornal ou na internet e aquilo vai sendo propagado, porque a notícia vai sendo passada e repercutida, né? As pessoas vão vendo, vão dando suas opiniões e a notícia vai passando, né? Com um número significativo, muitas visualizações. Continuando, o objetivo da notícia é veicular informações recentes sobre fatos nacionais ou internacionais, ou seja, as coisas que estão acontecendo no nosso país e fora dele, em outros países, né? Atualizando os leitores sobre diversos acontecimentos. Então, é focar mostrando para os leitores notícias do que está acontecendo, tanto no nosso país como no mundo afora, né? O público-alvo da notícia. O público-alvo da notícia são o quê? As pessoas que gostam e se interessam de ver, né, as coisas, os assuntos que são atuais, né, atualizados. Continuando, características da notícia. A notícia ela é formada de linha de manchete, ou seja, o título, né, da notícia, a linha fina ou chamado subtítulo, o lead, né, que é a parte do desenvolvimento, e o corpo da notícia, certo? Então, existe o título, que é chamado de manchete. O título tem que ser aquele que chama atenção
para o leitor ter vontade de ler a notícia. A linha fina é um pedacinho que vem abaixo, né? Ou seja, o subtítulo, completando a notícia, para ser mais chamativo, né? E conseguir leitores, para que ele continue tendo vontade de ler a notícia, certo? Aí vem a parte do desenvolvimento, que consta do lead. O lead sempre começa no primeiro parágrafo, ou seja, vem mostrando para as pessoas, né, onde a história aconteceu, com quem, por quê, de que forma, como, quando, né, quanto tempo. Então, por aí vai. Através dessas perguntas que trazem informações como o que, onde, quando, por quê, como, quem, né? É a parte do lead, certo? E tem o corpo da notícia, que é a continuidade do lead, passando o desenvolvimento da notícia, até o final da notícia. Veículos de comunicação, né? Os veículos de comunicação na notícia. A notícia pode vir através de jornais, de revistas e sites na internet. Podem ser apresentadas também oralmente em telejornais, como na televisão, programas de rádios ou por podcasts, né? Vamos continuando. Elementos de uma notícia. Os elementos são, como eu já falei, a manchete ou o título. Elementos que fazem parte da notícia, que tem que ter, né? A manchete, que é a mesma coisa que o título. A linha fina, que é a mesma coisa que subtítulo, embaixo do título, né? O lead, que traz informações, como o que, onde, porquê, quando, como, né? Quem, né? O corpo da notícia, que completa as informações do lead. O tempo verbal na notícia. O tempo verbal na notícia sempre estará no presente do indicativo, ou seja, no presente, no momento atual, porque as notícias têm que ser fresquinhas, atualizadas, né? E do indicativo, por quê? Porque indica uma certeza, certo? Então, o tempo verbal na notícia é o presente do indicativo, porque indica o caráter atual das notícias, além de caracterizá-las como um fato. Bom, na notícia pode aparecer, dentro de uma notícia, as fotografias, que é para mostrar o local onde ocorreu a notícia, ou então a cara de uma pessoa, se a notícia for sobre uma pessoa, né? Ilustrações pequenas, fotografias, ilustrações, esquemas, gráficos, que são recursos visuais, né? A fotografia, ela mostra a parte visual da notícia, né? Vem a escrita, que é a notícia, e a parte visual é em forma de fotos, né? Ou pode ser de gráfico, para mostrar o desenvolvimento dessa notícia, que ponto chegou. As legendas, elas aparecem normalmente em textos jornalísticos, descrevem o que está retratado na foto, né? Grafias ao mesmo tempo, apresenta normalmente em textos jornalísticos, descrevem o que está retratado nas fotografias e ao mesmo tempo dão apoio às notícias. Então as fotografias são a parte visual, que chama a atenção, tá? Continuando, a respeito da estrutura da notícia, eu vou começar a falar sobre cada parte, né? Existe o título, que é o subtítulo, vem o lead, que é muito importante, e a linha fina antes,
e o corpo da notícia. Então, o título encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores e cor diferente. Deve ser breve e rápido, né? Atrativo e esclarecedor. O subtítulo surge depois do título e pormenoriza-o, ou seja, é facultativo. 2. O lead corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às seguintes questões. Quem apareceu na notícia? O que aconteceu nessa notícia? Quando aconteceu essa notícia? E onde? Né? Existe a parte 3, que é o corpo da notícia. É o resto do texto, né? Responde as seguintes perguntas: como, porquê, as consequências e as fontes da notícia. Vamos começar aqui pelo título, que é a manchete. Primeiro elemento que se destaca na notícia é a parte verbal, com maior destaque, né? Então, a parte verbal é a parte escrita com maior destaque. A função do título da manchete é anunciar objetivamente, com objetivo, o assunto e despertar a atenção do leitor, chamar a atenção sobre ela, né? Sobre a notícia. Então, tem que ser bem atrativo. A segunda parte é a linha fina, o subtítulo, abaixo do título. Aparece logo após o título ou a manchete. Geralmente é apresentada sem ponto final, não tem ponto final na linha fina. Completa as informações do título, aparece a linha fina como complemento do título, né, ou da manchete, de modo a introduzir, a colocar, né, novas informações à notícia. Ao completar as informações do título ou da manchete, a linha fina apresenta mais detalhes ao leitor sobre o assunto. Consequentemente, ajuda-o a decidir se deseja ou não continuar a leitura do texto. Então, vem o título, que tem que ser chamativo, vem a linha fina, que é para poder dar continuidade ao título, e aonde vai ter que ser bastante chamativo e bem condizente para que o leitor continue a ter vontade de ler a notícia. Depois vem o desenvolvimento da notícia, que é composto de duas partes, o lead e o corpo da notícia. O lead significa guiar, conduzir. O lead costuma ser o primeiro parágrafo da notícia e consiste em apresentar um resumo do assunto em poucas linhas, do que vai ser dito, né? Nele podem aparecer as respostas a essas importantes questões, né? O que aconteceu? Então você vai criando. O que aconteceu? Por exemplo, um avião caiu no Rio Grande do Sul. Né? Onde? No Rio Grande do Sul. Quando? Ontem, hoje de manhã. Por quê? Né? Houve algum problema? Que problema houve dentro do avião para ocorrer isso? Como aconteceu? Quem? As pessoas que estavam lá. Né? O lead serve para indicar as principais informações sobre a notícia, logo no início do texto, a fim de orientar o leitor a respeito do que será dito. Bom, agora vamos para o corpo da notícia, o desenvolvimento até o final, né? Nele são acrescentadas novas informações ao texto. O corpo da notícia amplia, desenvolve mais o conteúdo, né, a ser dito e detalha o que foi apresentado no lead. Então, gente, o roteiro da notícia, o quê? Ou seja, o fato, a ação que é o que aconteceu, que está acontecendo no enredo, na história. Quem? São os personagens, protagonistas e antagonistas, os principais e os que vêm após a ele, né? Como? O modo como se desenrolou o fato ou a ação. Quando? A época, o momento em que ocorreu o fato. Onde? O lugar da ocorrência, de ocorrência, né? Por quê? É a causa, a razão, o motivo pelo qual. Por isso, né?
resultado ou consequência. Observação: nem sempre todos esses elementos estão presentes, salvo quem e o que, sem os quais não há narração. Geralmente sempre vai ocorrer a resposta para quem ou o que. Quem fez isso, o que aconteceu, sempre vai aparecer. Mas as outras respostas para as outras perguntinhas, quando às vezes não aparece, né? E como, o porquê, de repente eles não colocam todos esses elementos do lead, tá? E agora vocês, na aula de hoje, aprenderam, né, o que vem a ser notícia, as suas partes, os seus elementos, né, suas características, e eu peço a vocês que assistam novamente o vídeo, né, o vídeo aula, para que vocês aprendam melhor ainda, para poderem responder às atividades do livro, né? Então, fica aqui um beijo e um bom dia para vocês, meus alunos. Fica com Deus.